Olá pessoal, neste momento nós vamos responder as questões da aula atividade número 1, referente à aula sobre fundamentos de direito empresarial, aula 1. E aí no material de vocês, a primeira questão está escrito assim: é assegurada pela Constituição Federal no artigo 22, inciso 1, que ao tratar da competência privativa da União em legislar sobre diversas matérias, explicitou dentre elas distintamente o direito civil e o direito comercial, que atualmente é melhor chamado de direito empresarial, pois a preocupação da disciplina também se refere à prestação de serviços. Assinale a teoria adotada pelo Código Civil de 2002 em relação à concepção de empresário e à forma de organização dos fatores de produção para o exercício da atividade econômica, com a finalidade de produção ou circulação de bens e serviços. Vocês se lembram bem que nas nossas aulas, né, que nós já gravamos, nós falamos bem sobre a distinção entre empresário, direito empresarial e direito comercial, né, entre empresário e comerciante. A teoria que respalda, né, o Código Civil de 2002 é chamada teoria da empresa, é a letra C. Né? Vocês têm que lembrar sempre que para ser empresário tem que ser atividade economicamente organizada, né? E todos aqueles requisitos que nós debatemos bem na nossa aula, né? Aqui existe um comentário, né, que o Código Civil, promulgado em 2002, adotou a chamada teoria da empresa em substituição a ultrapassar a teoria dos atos do comércio, né? Nós falamos um pouco sobre isso na nossa aula. É bom ressaltar, gente, que, como eu falei para vocês naquela aula, só relembrando, a teoria da empresa, né, ela é muito mais abrangente. O conceito hoje de empresário é um conceito mais moderno. Ele abrange muito mais. Ele abrange, por exemplo, o produtor. Antigamente, quando você se falava comerciante, só tinha atos de revenda. Então, o comerciante era considerado aquele que compra para revender. E o produtor ele ficava de fora da legislação. Hoje não. Hoje aquele que coloca circulação, o bem em circulação, o produtor, todos eles hoje são abrangidos pela lei, pelo Código Civil, quando ele trata o quê? Empresário. A questão número 2 fala o seguinte: o artigo 3º do Código Civil diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de... Olha, nós vimos, né, a distinção, né, o absolutamente incapaz é aquele que não pode de forma alguma o quê? Exercer a vida civil, né, que são aqueles abaixo de 16 anos. Eles têm que ser representados. E qual seria a nomenclatura, gente, do maior de 16 e menor de 18, né? Seria o relativamente incapaz, aquele que pode ser emancipado, por exemplo. Nós vimos, né, nas aulas que existem alguns itens que podem, né, levar à emancipação do, do, da pessoa, né? Então tá lá, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Terceira questão: a microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano do calendário a receita bruta igual ou inferior a... Gente, essa questão ela é respondida, 360 mil, pela Lei Complementar de 14 de dezembro de 2006. Está lá no artigo 3º da Lei Complementar. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, né? A sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário, e a que se refere ao artigo 966 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o chamado Código Civil, né? Devidamente registradas, tal. E no inciso primeiro fala que no caso da microempresa, ela tem que oferir em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Ou seja, a lei complementar responde à questão que, para ser microempresa, um dos requisitos é que a empresa ela ofira lucro de até 360 mil reais durante o ano. Na questão número 4,
fala o seguinte: os princípios constitucionais são um conjunto de normas que fundamentam todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. Razão pela qual estão situados em posição de superioridade, visto que as normas subordinadas não podem contrariar as normas de hierarquia superior. No que tange aos princípios jurídicos do direito empresarial, assinale a alternativa correta. Vocês se lembram que nós falamos sobre as fontes imediatas e as fontes imediatas do direito, né? E falamos que as fontes imediatas, elas complementam as fontes imediatas. E uma das fontes imediatas seria os princípios gerais do direito. Então nós vamos tratar agora sobre esses princípios, né? E aí a questão certa é a letra E, que fala o seguinte: um dos principais aspectos do princípio da livre iniciativa é a imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha acesso a bens e a serviços de que necessita para sobreviver. Eles são vários os princípios. O princípio da livre iniciativa é um deles, que é imprescindível para que a empresa sobreviva, né? Olha aí os princípios, os principais aspectos da livre iniciativa. Imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha acesso a bens e serviços que necessita para sobreviver. Gente, sem empresa privada hoje não teria sociedade, né? Como é que a gente buscaria os bens necessários, né? Como é que nós viveríamos sem um supermercado na iniciativa privada, né? Como é que nós teríamos sem as lojas de roupas, né? Então, são entidades imprescindíveis para que a sociedade, né, possa sobreviver. A busca do lucro é imprescindível, né, como principal motivação dos empresários, né, e esses empresários particulares, eles buscam o lucro o tempo todo. Necessidade jurídica de proteção do investimento privado, porque se não tivesse uma proteção, né, não haveria investimento. O empresário ele ficaria com o pé atrás para poder investir, por quê? Porque não teria essa proteção jurídica, né? Reconhecimento da empresa privada como polo gerador de empregos e de riquezas para a sociedade. Então, o reconhecimento da empresa privada, né, ela tem que a função principal da empresa privada ele tem o objetivo de gerar lucro, mas também tem que gerar empregos e riqueza para a sociedade, né, para que tenha toda uma cadeia, né, na sociedade de empregos. Esses empregos vão gerando riquezas, as riquezas vão sendo investidas na própria sociedade. Então, essas foram as 4 questões da aula atividade 1. No próximo vídeo nós responderemos mais as questões da aula atividade 2. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.